Com o número de casos de dengue aumentando cada vez mais, novas armas para combater o mosquito transmissor da doença estão sendo utilizadas pelas autoridades de saúde. No município do Rio de Janeiro, a estratégia é um peixe comedor de larvas chamado barrigudinho, que é inserido em volumes de água onde possivelmente existem focos do Aedes aegypti. Esse método ele não é novo. Existe registro do uso dos barrigudinhos para o controle vetorial desde a década de 30. Em algum momento, eu acho que a utilização desses peixes acabou se perdendo. Eu não sei o que aconteceu, não tenho subsídio para explicar por que em algum momento as pessoas pararam de usar dessa ferramenta. E aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós nos deparamos em algum momento nos corpos hídricos da própria cidade com eles e começamos a fazer testes para ver se eles conseguiam fazer o controle do Aedes aegypti em grandes depósitos de água. E foi um grande sucesso. Então, enquanto existe a presença daqueles peixes naqueles grandes depósitos, nós não encontramos larvas de mosquitos. E, além de tudo, ele tem essa característica, né? Ele se reproduz com muita facilidade. Então, você troca uma possível infestação de mosquito por uma infestação de peixe que se alimenta de larvas de mosquito. Então, ele inviabiliza que o Aedes aegypti use aqueles grandes depósitos como locais para sua reprodução. De acordo com Rafael Pinheiro, existem 3 formas de combate à dengue: a partir do controle químico com inseticidas, através do controle mecânico com bloqueio de locais com foco de mosquito, tais como depósitos e garagens, e também por meio do controle biológico, onde se encontra o método de utilizar peixes para o combate das larvas. Mas o especialista destaca que a ação mais importante para a não proliferação do Aedes aegypti é o cuidado das pessoas com água parada dentro das residências. A grande forma de controlar o Aedes aegypti continua sendo não disponibilizar água para ele. Ele não pode ter acesso à água porque ele não pode nascer. É a primeira e a mais eficaz de todas as ações. Num segundo momento, onde a água estava disponível, essa água deve ser eliminada. Se tiver larvas, se tiver pupas, se você eliminar aquela água num local seco, numa terra, numa areia ou num chão de cimento, eles vão morrer, não vão chegar à fase adulta. A última etapa de um controle, que é quando a gente usa realmente outros métodos, como os inseticidas, ou até o controle biológico, que pode ser feito com barrigudinhos, ou pode ser feito com bactérias ou com outros predadores, ele é meio que um jeito de você assumir que não foi capaz de estabelecer uma nova relação das pessoas, de sensibilizar as pessoas, de estabelecer uma relação saudável com o ambiente que elas vivem. Porque como os mosquitos eles se reproduzem em sua grande maioria, né, cerca de 80% dos focos, dentro dos domicílios, isso diz para a gente que existe uma relação amigável das pessoas com o Aedes aegypti, uma vez que elas possibilitam, elas mantêm as condições para que ele possa se procriar dentro dos seus próprios imóveis ou naqueles espaços onde aquelas pessoas vivem, convivem, transitam, trabalham, têm o seu lazer. O método de utilizar o peixe barrigudinho para combater as larvas do mosquito da dengue é normalmente indicado para uso externo. Mas também existem possibilidades do uso da espécie para focos domésticos do Aedes aegypti. Então, hoje mesmo a gente se deparou com um caso muito interessante. Uma senhora, ela entrou em contato pela nossa central de atendimento ao cidadão, informando que na casa dela existe uma piscina em que ela não tem condições de saúde para dar os devidos cuidados àquela piscina, que ela tinha ouvido falar do uso dos barrigudinhos e perguntou se nós poderíamos introduzir os barrigudinhos na piscina dela para ela ter a tranquilidade que, apesar da limitação que ela tem hoje em dia, que a piscina dela não seria um risco para a comunidade dela e para ela mesma. E nós mandamos nossos agentes lá e eles fizeram a introdução dos barrigudinhos nesse local. Então, o impacto positivo é justamente esses grandes depósitos onde a aplicação de inseticida seria feita em grandes quantidades, mas pela pouca expectativa de que aquele local fosse resolvido num curto período de tempo, e aí a gente esbarraria, por exemplo, com o efeito residual que qualquer inseticida possui. Ele, em algum momento, ele deixaria de fazer efeito e nós precisaríamos ficar fazendo reaplicação de inseticidas. E o barrigudinho ele tem uma longevidade interessante e, além disso, ele vai renovando a sua prole através da reprodução.